Professor, Deus decreta absolutamente todas as coisas. Qual é a posição que o senhor vai defender aqui? O senhor tem 4 minutos para explorar aqui, nesse primeiro momento, essa parte do debate. Eu defenderei que Deus decreta absolutamente todas as coisas. Agora, é importante nós falarmos um pouco sobre o que significa exatamente isso, porque a minha desconfiança é que quando eu falo de decreto, talvez não seja o mesmo significado que outras pessoas dão a esse termo. Pode ser que nós estejamos falando a mesma frase, mas com sentidos diferentes, com significados diferentes. E aí a importância de se dizer o que eu quero dizer com essa palavra decreto. Que Deus decreta coisas boas, eu acredito que ninguém aqui vai se opor, né? Toda bondade vem de Deus. Mas quando nós chegamos nos atos pecaminosos, geralmente nós temos uma certa resistência de atribuir a Deus aquilo que é ruim também. Porém, quando nós falamos que Deus decreta os atos pecaminosos, há 3 pontos que nós devemos observar. O que nós afirmamos com isso e o que nós negamos com isso. Nós afirmamos com isso, Deus está no controle daquela situação. Primeiro, como um não impedidor daquele ato mau. Uma vez que eu posso orar o Pai Nosso e dizer ao Senhor, livre-me das tentações, livra-me dos homens maus, então eu estou supondo que os homens maus só podem fazer aquilo que Deus permite que eles façam, ou seja, Deus tem um controle daquela situação e que eles podem fazer somente aquilo que Deus infalivelmente decide deixar eles fazer. Porém, negamos que haja uma eficiência moral da parte de Deus, ou um relaxamento da lei da parte de Deus. Deus não coloca a malícia e nem corrompe esse homem. Isso é próprio da criatura. E veja, é um sentido óbvio dentro do que nós cremos, e eu sou calvinista, mas apesar do debate não ser calvinismo e arminianismo, né? Que nós cremos na doutrina da depravação total, todo mundo conhece isso, e que todos os homens são maus a partir da queda. Então é um contrassenso, seria pelagianismo dizer que Deus coloca o mal na criatura, porque significa dizer que ela era boazinha, e que aí Deus, na hora que foi decretar, teve que adicionar a maldade nela. Mas Deus não pode adicionar essa maldade justamente porque aquela criatura já é totalmente depravada. Então Deus move essa criatura fisicamente, porque essa criatura, por ser criatura, ainda depende de Deus, e dependendo no seu ser, dependerá também no seu operar, dependerá daquilo que vai fazer. Porém, a forma do ato será dada pelo homem. Pelo quê? Pela sua malícia. Porque toda ação moral, ela é especificada pela intenção do agente. Assim, por exemplo, eu posso chegar e atribuir, como Jó fez, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a história nos conta que o diabo fez aquilo, os homens maus fizeram aquilo, e porém, Jó atribui isso a Deus. E a Bíblia ainda fala que Jó não pecou com a língua, ou seja, ele não blasfemou contra Deus, não atribuiu aquelas coisas ruins a Deus. Porém, nós temos ali 3 intenções diferentes. Nós temos que Deus definitivamente não queria que Jó pecasse, ele não queria que Jó se desse mal, vamos dizer assim, mas ele tinha uma intenção última de aproximar Jó mais dele, algo que é revelado lá no final do livro. Enquanto Satanás era governado pelos seus próprios desejos maus. A intenção de Satanás era fazer com que Jó caísse de fato, ele queria fazer a maldade, embora tivesse debaixo de um mandato divino. Então veja, a intenção dele era mal, ele estava pecando. A intenção de Deus era boa, ele não estava pecando. Também negamos a aprovação moral do ato. Deus não aprova o pecado enquanto pecado e não nega-lhe também a eficiência moral, porque o defeito está no homem, não pode estar em Deus, mas afirmamos que Deus pode impedir e também tem esse controle sobre o ato físico daquele homem.